Em primeiro passo, eu chamo a sua atenção para o termo terceirização. É que, quando nós falamos em terceirizar, cria-se uma confusão, às vezes, com outros institutos, do tipo concessão, permissão, autorização, né? Não sei se na cidade de vocês tem lá alguma coisa autorizada pelo município em forma de permissão ou concessão. Tem serviço de táxi na sua cidade? Ponto de táxi? Tem. Táxi é transporte. E transporte é um serviço que, a princípio, seria de obrigação do poder público. Mas o poder público autoriza o terceiro. Não só o táxi, mas o ônibus, a van, o avião, o navio. São serviços que o governo deveria cuidar diretamente, porque é de interesse público e coletivo, e ele repassa para a iniciativa privada. Podemos chamar isso de terceirização? A princípio, não. Né? A princípio, não. Você tirou do Estado a administração direta daquele serviço. Mas ele continua tendo todo o controle do Estado e aquelas pessoas não prestam serviço para o Estado. Elas prestam serviço para o particular. Então, atende lá o passageiro, cobra uma taxa. Aliás, não é uma taxa, né? Porque tudo que nós cobramos na área pública, nós chamamos de taxa. Quando você lança aí a cobrança sobre o uso lá do espaço no cemitério, é uma taxa. Quando você cobra o uso do banheiro público, é uma taxa. E nós vamos criando taxas para a área tributária municipal. Mas quando nós passamos do poder público para o particular, já não chama taxa, vai chamar tarifa. Não é tarifa que você pagou no pedágio? Por exemplo, tem a rodovia, é uma concessão. Então, o poder público repassa a autorização para os particulares explorarem aquele serviço, e eles cobram das pessoas. Então, esses formatos todos aí, nós não vamos abordar diretamente hoje. Nós vamos abordar exatamente o repasse dos serviços que a administração pública precisa, e ao invés dela realizar esse serviço com seus próprios funcionários, servidores, ela contrata terceiros para virem fazer. A gente sabe que tem um reboliço muito grande aí pelo país afora, na questão na área da saúde, Paulo, na saúde municipal. Médico, a princípio, não poderia ser terceirizado. O serviço saúde é um serviço essencial da administração pública e nós chamamos de serviços de fins, não é serviços de meios, é de fins. Ou seja, o governo existe para oferecer saúde pública. É um dos principais serviços, ou uma das principais missões do poder público é saúde, educação, segurança. São setores que envolvem as políticas públicas. Acontece que em determinado momento, você abre um concurso público para um médico e ninguém passa, ou ninguém se interessa a participar. E aí como é que faz? Terceiriza. Ou às vezes não adianta contratar o médico porque eu preciso de um espaço ambulatorial e o poder público não tem. Então você terceiriza um hospital. Exceções são descobertas ao longo da atividade do poder público. Mas são exceções e que possuem regras a serem seguidas, mesmo sendo exceções autorizadas. Quando nós terceirizamos, então, nós precisamos de observar, em primeiro lugar, e eu disponibilizei isso na apostila, que a terceirização não é uma coisa ruim. A terceirização não é ruim, de maneira alguma. Vejam vocês. A gente até expôs aqui algumas vantagens da terceirização. Olha lá, algumas das grandes vantagens. Economia e eficiência. Por quê que gera economia? Em alguns momentos gera economia você terceirizar. Imaginem vocês contratarem lá no seu município, no quadro de pessoal, pedreiro, carpinteiro, mestre de obras, pintores, eletricistas, permanentemente, num grupo de 50 pessoas, porque você de vez em quando tem uma obra no município, grande, para usar essa turma toda.
E quando terminar aquela obra que você usou 50 pessoas, o que você faz com esses que são concursados e ficarão permanentemente? Então, em determinado momento, é mais econômico do que eu botar no quadro de pessoal, abrir um concurso e ter essas pessoas permanentemente. Mas aquele serviço, ele é um serviço técnico, ele é um serviço permanente, o serviço de pedreiro. Eu vou precisar de pedreiro, mas eu não sei naquela quantidade. Vem uma grande obra, exige uma quantidade grande de pessoas, e depois eu não sei por quanto tempo eu não vou mais precisar disso. Por outro lado, tem a questão da eficiência que gera economicidade. Uma terceirização bem feita, ela tem critérios, e esses critérios fazem com que ela exija o desempenho das pessoas. Poxa, mas então o terceirizado, o funcionário terceirizado, ele é mais eficiente do que o funcionário público? De maneira geral, não. Não é essa a comparação. É que para atuações específicas pode ser sim o particular, mas o principal é que tem uma sistemática mais fácil de lidar. Se você tiver uma empresa e contratar com o poder público para construir uma obra como essa aqui, com paredes, uma edificação, você vai escolher o pedreiro que você quer e amanhã, se não gostou, você manda ele embora, contrata ele por diária, que você precisa só de 2, 3 dias, fica no pé dele ali por qualquer motivo, rescinde o contrato, acabou o prego, você compra rapidamente ou manda entregar em qualquer loja a sua escolha, não depende da licitação, você não dependeu do concurso, você não tem a estabilidade, você não tem uma série de questões que agiliza o trabalho para o particular, diferentemente do governamental que tem todo esse controle. E essa dificuldade na área pública é interessante, porque tem a ver com o controle, né? Toda vez que nós licitamos alguma coisa, é porque o dinheiro é público, não é meu particular. Mas e se eu comprar mais caro, com o meu dinheiro, no supermercado que eu escolhi? Problema meu. O poder público pode fazer isso? Óbvio que não. Então isso causa entraves mesmo na questão da rapidez, da agilidade e até do controle e da gestão da coisa. Então essa eficiência do serviço muitas vezes gera economicidade. Ele acontece mais rápido, é mais fácil a lida, mais direto o trato, né? Sem depreciar, mas falando que a atuação na área pública, considerando os servidores, os agentes públicos, ela está em construção, né? Nossa Constituição de 88 exigiu que nós contratássemos por concurso público, lá no artigo 37, inciso 2, a regra geral é concurso público, mas o concurso público ele trouxe problema, ele trouxe problemas. Tanto é que 10 anos depois, 5 de outubro de 88 foi promulgado, em 1998 a gente já teve uma reforma administrativa que mexeu nessa parte. E a reforma administrativa foi lá 10 anos depois e disse para a Constituição, olha, você contratar por concurso e estabilizar o servidor, do jeito que está, não está funcionando. Porque ele entra na área pública e diz assim, bom, eu estou estabilizado. Então você causa 2 problemas sérios ali. Primeiro, você tira dele o cuidado e o zelo, porque ele tem a garantia da não demissão. Isso reduz com qualquer pessoa. Não havendo cobrança, eu não tenho metas, eu não tenho cobrança nenhuma. Ninguém pode me mover daqui. É subconsciente, é uma coisa que eu não planejei ser ineficiente, mas eu vou reduzindo a minha eficiência. E o pior que isso, né? Vai chegar um momento que ele diz assim, poxa, eu fiz um concurso para... Tem alguém concursado aqui? Qual que é o teu cargo de origem? Professora? E o teu? Professora. Então, tipo, você fez para professora, mas aí daqui a pouco você cursou engenharia. Não é possível ser engenheira da prefeitura se não passar por um novo concurso. Então, lá no começo, o que te leva, o que te empolga a ser engenheira, se você ganhou a estabilidade como professora e vai passar o resto da vida como professora? Tira a motivação, tira a produção que nós, enquanto ser humano, precisamos de ter, desenvolver, evoluir. Então, o servidor que ficava ali estabilizado, ele tinha, ao mesmo tempo, uma falta de motivação de crescer, mas, ao mesmo tempo, uma desmotivação, porque não tinha cobrança e, como diz um ex-ministro há muito tempo atrás, ele é
imexível. Foi esse o conceito que, em 1998, a gente mexeu na Constituição, em especial no artigo 37, no artigo 39, e lá foi dito o seguinte: tem que haver plano de carreira. Olha, duas coisas fenomenais que eles inseriram na Constituição Federal pela reforma administrativa. Primeiro, foram lá no 37 e disseram o seguinte: olha, aqui no artigo 37, na cabeça dele, no caput, tem 4 princípios que a administração pública tem que adotar. Alguém se lembra dos princípios que tem no artigo 37 da Constituição Federal? Até 98 eram só 4, daí 98 aumentou mais um. Olha os 4. Legalidade. Tudo tem que ser feito por autorização da lei. Moralidade, na área pública. Impessoalidade. Eu não posso olhar para você e dizer, não, então é o seguinte, eu vou dar um aumento só para você. Impessoalidade. E 4, publicidade. Tem que ser público, o gasto com dinheiro público, os atos de governo devem ser públicos. Esses 4. Em 98, a gente voltou lá na Constituição e disse, opa, nós esquecemos em 88, há 10 anos atrás, esquecemos desse 5º princípio, eficiência. Esse não estava, foi inserido. E a gente disse, é preciso ter eficiência na área pública. Mas que coisa mais óbvia, né, Fátima? Que coisa mais óbvia. Por que ninguém pensou nisso? O servidor vai então ser estabilizado, ele vai ter condição de aposentar-se na área pública, mas ele tem que ter eficiência. A gente foi lá e disse, esse é um princípio. E aí, como é que vai cobrar a eficiência? Bom, muita coisa foi feita para chegar às conclusões de cobrança que existem hoje da eficiência na área pública. Mas uma delas, e voltadas para o servidor, foi lá no artigo 39, quando disse o seguinte: deve ser implantado o plano de carreira. E o plano de carreira deve medir se o servidor é eficiente ou não. Porque se ele for eficiente, ele vai ganhar no bolso. Então você que assumiu como professora, formou-se em engenharia, você então vai no RH, vendo um plano de carreira legal, você vai lá, comprova que você adquiriu conhecimento, cresceu, evoluiu enquanto ser humano e profissional, e o RH vai anotar, vai baixar um ato, o gestor vai baixar um ato e vai melhorar no seu bolso. Você vai ser valorizada porque buscou o desenvolvimento, a evolução, pelo conhecimento. Mas eu entrei como mecânico, não quis mudar de nada, tá bom assim, eu vou continuar sendo mecânico, não quero cursar nada, não quero aprender nada, pior que isso, eu continuo fazendo sem zelo, sem cuidado, sem eficiência o meu trabalho. Alguém vai me avaliar. E ao final vai dizer, no final do relatório, o senhor está demitido, vá para casa a bem do serviço público. O senhor não foi aprovado no mínimo que se exige de desempenho. Gente, eu estou falando de eficiência. E ali, na terceirização, a eficiência traz economia. E a economia gera eficiência e assim por diante. E na área pública nós continuamos em busca da eficiência. Agora eu vou juntar 2 palavras com vocês aqui, para ver se me auxiliam aí na interpretação delas. Eficiência e eficácia. Qual a diferença de ambas? Alguém sabe dizer? O microfone está aí, fiquem à vontade. Os políticos eu sei que gostam do microfone, né? Os vereadores aqui presentes gostam. Vereadores, vereadora, já tem outros que nem tanto, mas fiquem à vontade, não precisam nem de manifestar-se sobre o seu. Tem gente que gosta mais do WhatsApp. O que é eficiência para você? Vamos lá, de livre e espontânea pressão. Pega o microfone, por gentileza, Carlos. O que eficiência? Ser eficiente na área pública. Será que está ligado? Posso verificar? Tá, tranquilo. Eu acredito que eficiência é a pessoa trabalhar com dedicação, com carinho e desenvolver as coisas e cuidar daquilo que está fazendo. Eu posso resumir a tua fala dizendo que é fazer bem feito? Quem faz o que gosta, faz com carinho, com o que você usou mais? Atenção, zelo, capricho, faz bem feito, né? Não é assim?
eu uso um exemplo muito simplório para dizer para vocês que tudo na vida exige conhecimento e destreza. Quem faz bem feito nem sempre é aquele que faz do mesmo jeito que o outro ou diferente do outro. Não tem a ver com ser diferente ou ser... Fazer bem feito aparece assim, não sei porquê. Do tipo, eu não sei cozinhar. Eu sou um daqueles que não tenho muito dom para cozinhar. Algum dos homens aqui cozinha? Gosta de cozinhar? Gosta de cozinhar? Pois é, Paulo, eu admiro. Não vou dizer que invejo, não. É uma certa invejinha branca. Mas eu admiro. Não me dou bem com isso. E sabe o que eu faço às vezes em casa? O prato que eu faço? Salada de tomate. Boto até cebola. Corto cebola. Sabe aquela cabeça de cebola? Corto, coloco até aquele produto lá no meio da minha salada de tomate. Mas fica horrível, segundo a minha esposa. Diz ela que eu não sei cortar o tomate. Mas até para isso precisa de destreza, precisa de... Precisa. Né? Claro que tem outras coisas que eu faço bem feito, graças a Deus e modéstia à parte. Mas aquilo ali eu não sei fazer. Eu garanto que qualquer outra pessoa que faça. Aliás, nós temos uma amiga na família de muitos anos e que a gente, quando vai na casa dela, ela já diz assim, vou preparar aquela salada de tomate que vocês gostam. Vejam só, ela é famosa pela salada de tomate e eu nem isso sei fazer. Sou péssimo, famoso por ser ruim a minha salada de tomate. A eficiência é uma coisa muito ligada à maneira que você trata e faz e desenvolve a coisa. Mas é a eficácia. Fala novamente no microfone, por gentileza, se funcionar. Ligou? Agora sim. Eficácia, eu entendo que seja atingir o objetivo que se pretende, porque você pode ser eficiente, fazer bem feito, mas não alcançar o objetivo. É isso? O restante concorda? Concorda? Ó como é fácil de entender, né? Vocês falaram exatamente o que é. Eficiência, fazer bem feito. Eficácia, ficar bom. Então, eu confesso para vocês que eu boto alma naquela salada de tomate e não presta. Eu tento fazer bem feito. E não sai o resultado. Ninguém fala que ficou legal. Imaginem vocês agora no plano diretor da sua cidade, alcançando só um desses dois, não tendo eficiência. Pô, mas nós tivemos eficácia. Mas a eficiência, ela na área pública, ela está voltada a alguns outros objetivos, a não ser fazer bem feito só. Tem que ser feito da maneira legal também. Ser eficiente não é, por exemplo, um prefeito que eu conheci, que um dia ele disse para mim, poxa, eu estou cuidando muito bem do meu município, doutor, mas é uma crise financeira, né? Falta dinheiro para tudo, mas eu estou levando com mão de ferro. O senhor acredita que recentemente a gente fez um orçamento aí para peças da patrola e custava 50 e poucos mil reais para comprar, para recuperar a patrola. Ah, mas a minha cidade fica aí no oeste do Paraná, eu atravessei a ponte, fui no Paraguai e comprei por 20. Paguei 20 mil reais, economizei 30 por poder público. Teve economicidade, né? Vai ter eficácia, a peça vai funcionar lá na máquina, vai resolver o problema, mas né, essa eficiência, e ele fez com boa vontade, sabe? A minha salada de tomate eu faço com boa vontade, eu tento, e a coisa não presta, não teve eficiência. A eficiência é muito ligada à nossa vontade e os meios que a gente adota. Sabe aquelas ideias das coisas tão simples? Né? Nós até temos um ditado aí que é a alavanca que move o mundo, por quê? Porque a alavanca, se você aprender ou usar na prática, ou aprender na física, você, com um pedaço pequeno de madeira ou de algum metal, você remove uma pedra enorme que muitas pessoas não conseguem, pegando no lugar certo, da maneira certa. Né? Aquela brincadeira do papel que a gente faz, tenta arrebentar um papel assim, você não consegue. Você rasga ele assim, ele é muito frágil. Então,
existe esses fatores que nós temos que observar quando falamos de eficiência. Da maneira correta, da maneira certa, sem muito esforço, mas que alcance o objetivo e alcance a eficácia. Só para concluir essa fala, eu acho que vocês já ouviram bastante coisa sobre o plano diretor, nas questões teóricas, práticas, e ao final a gente conclui que de fato ele é muito complexo, né? O plano diretor é complexo. É uma ferramenta construída aí ao longo dos séculos, ou talvez milênios, falando da situação urbana, do desenvolvimento, da evolução, governança, tudo isso. Mas não é esse bicho de 7 cabeças se nós usarmos os instrumentos, a forma, as pessoas, o conhecimento correto para evoluir e desenvolver. Vai alcançar eficácia com muita eficiência, sem exatamente ferir a legalidade. Reserva, nós temos carência por máquinas. E foi feita a licitação e ganhou uma empresa que vendia máquinas chinesas. E por ser o menor preço, o prefeito teve que adquirir essa máquina para o município. Certo. Na primeira revisão, fundiu o motor, dando prejuízo tanto para a prefeitura, que fica sem poder fazer os trabalhos. Outra, nós temos sempre terceirização, contratação de serviço para o for de mão de obra. Tem uma obra para fazer, é feita uma licitação onde compra o material. É feita uma licitação para ver qual empresa vai ganhar para executar aquele projeto. E tem uma pessoa, não vou falar o nome porque não posso. Não vem ao caso. Das legislativo, admite que tem que ter um custo de 30% em cima desse valor, em cima da obra particular, que a obra particular é feita com acabamento de primeira qualidade, as obras públicas são feitas com material péssimo, e mesmo assim essa pessoa admite que tem que ser 30% mais caro. O senhor poderia falar para mim o porquê essa pessoa admite isso? Bom, atenção, toda vez que disserem terceirização no serviço público, parem tudo e sigam com muita atenção os procedimentos que se deve buscar para essa finalidade. Por exemplo, se você for terceirizar a varrição de rua, os garis, então você tem que perguntar primeiro várias coisas antes de passar para a contratação da empresa nessa fase da licitação. Você tem que perguntar se você tem vagas ainda lá para abrir um concurso público. Porque se você tem vaga, ele faz parte do quadro, é um serviço que faz parte do quadro. Mas eu posso terceirizar? Pode, mas depois que você observar certos critérios. Eu tenho dotação orçamentária prevista lá para esse gasto com um terceirizado, que aí já entra lá, né, outros serviços, pessoa jurídica, né, na dotação orçamentária, outra rubrica. Bom, eu tenho que perguntar se o terceirizado que eu vou trazer vai ganhar mais do que o meu servidor que eu estou pagando. Abro até um parênteses aqui para dizer para vocês um perigo que tem aí na terceirização de serviços jurídicos e técnicos e contábeis e administrativos, que aliás é o que nós vamos falar na sequência aqui sobre a terceirização no plano diretor. Quando você contrata serviços técnicos, jurídicos, administrativos, contábeis, que seja, até tributários, também tem que observar a mesma situação. Eu vou terceirizar um serviço jurídico, primeiro eu tenho que perguntar se o corpo jurídico do órgão público não realiza aquele trabalho. Não, mas é uma CPI lá na Câmara, aquilo é muito complexo, e a gente precisa de um especialista. Eu concordo com isso. Mas perguntou para o advogado da Câmara Municipal se ele precisa de um especialista ou se ele dá conta? Não, ele está meio em dúvida. Sem problema algum, vamos contratar então alguém para apoiar ele. Mas aquele é um serviço dele. Aquele é serviço dele. Como é que vamos revisar a lei orgânica? Vamos terceirizar. Mas o que o jurídico de uma Câmara tem que conhecer mais do que a lei orgânica? Tem que conhecer a lei orgânica, o regimento interno. Vamos contratar uma empresa para revisar o regimento interno. Espera um pouco. Se quem é jurídico de uma Câmara Municipal precisa de ajuda ou não entende do regimento interno, dá licença, então, está faltando evolução no conhecimento dessa pessoa. Agora, vamos terceirizar uma CPI, aliás, terceirizar os serviços de apoio numa CPI, serviço especializado, que é completo, não acontece todo dia.
sem problema. Depois que o jurídico disser, olha, não é corriqueiro, eu quero um apoio especializado, botou no papel, dali para frente começa-se esse procedimento. Então, primeiro você analisa uma série de questões. Depois você entra ao procedimento da contratação. Isso vale para bens e serviços. Vale para bens e serviços. Eu tenho usado aí, quando fala de licitações, com licença aqui, professora, eu tenho dito, por exemplo, como é que vocês compram caneta na área pública? Vamos começar com isso aqui, que é o mais insignificante dos produtos que se compra. Vírgula, imagina-se. Não é de fato o mais insignificante. Esse é um produto mais roubado, mais furtado que tem na área pública. Concordam comigo que nós somos ladrões de canetas? Eu descobri que eu sou ladrão de caneta. Aparece no meu potinho lá na minha mesa cheio de caneta. Nem todas fui eu que roubei. Alguém traz ali, esquece, deixa e confunde, porque são todas iguais. Se for aqui dentro, daqui a pouco mistura para ver se você busca a sua de volta. E de repente a minha está acabando e eu peguei uma outra com o tubo cheio. Como é que faz? Amarra no pé da cadeira? Eu já fiz isso uma vez, gente. Naquela caneta Bic, furei com um clipe, esquentei lá na cantina e furei a canetinha, peguei uma linha bem fina, amarrei no pé da cadeira e disse, agora eu quero ver quem leva a minha caneta. No outro dia eu cheguei lá, estava sem o tubo. Isso aconteceu comigo. Então, como é que pode isso aqui? Eu vou ter que ter cuidado para comprar caneta? Bom, para comprar caneta, para comprar o pneu, para comprar o material de expediente, para comprar o papel higiênico, para comprar a patrola inteira, para comprar um terreno, eu tenho que ter os mesmos conceitos de cuidado e zelo. Quanto custa uma caneta aí para a administração adquirir? R$1. Tudo bem, ela adquiriu 1.000. Sumiu 30%? Sumiu, eu digo assim, porque você não termina tubo. Por regra, não termina a tinta da caneta. A gente está desperdiçando. Ou alguém... É brincadeira essa de roubo, né? Porque ninguém pega propositadamente e diz, vou levar essa caneta Bic para minha casa. Você mistura com a outra, confunde, a distração faz com que elas ficam migrando de setor para setor. Uma hora está no meu potinho, outra hora está na sua mesa. Não tem um controle. Poxa, professor, mas o senhor está falando de algo que é insignificante. Por que insignificante? Será que não se gasta no ano 2.000 canetas no município grande, que tem escola, que tem administrativo e tudo mais? Será que não gasta? Eu acho que gasta mais. Tem município gastando 5.000 canetas. Bom, 5.000 canetas a R$1 dá R$5.000. Pô, professor, é muito pouco. R$5.000. Se nós imaginarmos que perde 30%, dá 1.500. Se você pensar que isso no ano continua sendo muito pouco, você multiplica por 4 no mandato, dá R$6.000. Você multiplica por 10, já deu R$15.000. Espera um pouco, vamos começar a pensar no assunto? A patrola, quando se adquire, tem que ter os mesmos cuidados de adquirir a caneta. Qual é a qualidade da caneta que eu adquiri? Será que está vindo para a prefeitura a boa caneta? Porque, a princípio, eu não posso indicar marca. Não tem isso? Tenho dificuldade para indicar marca. Tinha, gente. Não tenho mais. Eu não tenho mais problema com indicar marca, sabiam? Não. Eu posso indicar a marca de referência que eu quero. Inclusive, eu posso, às vezes, até colocar que eu quero exclusivamente aquela marca, dependendo do produto. Imagine você lá no posto de saúde, lá no hospital, tem uma espécie de bactéria, de fungo que está se combatendo, e você, ou até a questão da... Você experimentou um sabão em pó ou um detergente, e aquele foi o melhor. Então você cria um processo administrativo provando que aquele é o melhor para tirar a limpeza, para limpar a graxa, para limpar o óleo, para evitar bactérias. O pneu, eu posso dizer que o melhor pneu para usar no meu trator lá, que tem pedregulho, ou é areia, ou é montanha, ou é asfalto, o melhor pneu que foi declarado até agora é o pneu da marca X do tipo tal. Isso chama homologação de marca. Eu homologo aquela marca, dizendo, está homologada a marca X para aquela finalidade. Só tem essa exigência, um processo administrativo onde eu comprovo o porquê que aquela é a melhor para me atender.
Gostou desse curso? Acesse o nosso site, cadastre-se e tenha 7 dias de degustação gratuitamente. Conheça as apostilas, conheça o seu ambiente virtual, conheça o seu tutor. Tenha sucesso em sua carreira, faça uma pós-graduação aqui na Unipública.